Sejam bem-vindos a mais uma edição do Debate na Veia, aqui voltando a falar sobre o nosso querido, amado, sensacional Campeonato Brasileiro. Aí tivemos o início da nossa quinta rodada aí, já foram 5 até agora, e tivemos jogos surpreendentes, temos time voltando à liderança, temos o Fluminense surpreendendo. Então, já para começar, estou aqui hoje com o Luiz Felipe, estou com o Caio César e com o Matheus Gandara. Boa noite, meninos. A gente vai falar, então, sobre Atlético e Fluminense, Inter e Atlético Mineiro e Goiás e Atlético Goianiense, só os Atléticos hoje. Então, a gente aí vai conversar sobre como foram as partidas, os destaques positivos, os destaques negativos. E aí, já começando, então, Atlético Paranaense e Fluminense se enfrentaram. Foi 1-0 com um gol contra do Aguilar, que marcou aí pro Fluminense, então o Flu saiu com os 3 pontos, mas como vocês já sabem, não sou eu que vai contar como foi a partida, é o Caio César. Eu queria que ele falasse sobre como foi o jogo, né, e quais os destaques, quem jogou bem, quem jogou mal, se foram atuações boas, os times estão conseguindo aí se manter na linha do que já tinham mostrado. Como que tu viu aí a partida, desculpa. Bom, boa noite a todos do Debate na Veia. Bom, a partida começou principalmente com a questão de confiança para o Fluminense, né? O Fluminense que havia perdido para o Bragantino por 2-1 ali no finalzinho do jogo. Hoje teve a retomada, teve alguns desfalques, principalmente por causa da partida do meio da semana, na terça-feira, contra o Figueirense, válida pela Copa do Brasil de volta. Então, o Nino e Evanilson, que são essenciais para o esquema tático do Odair Hellmann, não puderam jogar, assim como o Igor Julião. Porém, ele, desde a saída do Gilberto, ele havia sido titular absoluto. Hoje entrou uma grata surpresa, o Calegari, que foi o principal destaque do jogo. Aquele lado direito ali do Fluminense foi muito importante na vitória, na toa que o gol saiu dali, apesar de ter sido contra do Aguilar. O lado direito composto pelo Calegari na lateral direita, o Yuri de volante direito, o Ganso, que estava aparecendo um pouco mais por aquele lado, o Michel Araújo e o Marcos Paulo, que estava aparecendo por ali. Então, principalmente aquele lado fez diferença total, ainda mais no primeiro tempo. O Fluminense teve melhor volume de jogo, o Atlético Paranaense teve até algumas oportunidades, com a boa jogada ali do Vitinho no começo do jogo e a tentativa mal sucedida do Mingote, que chutou para cima do gol. Mas o Fluminense teve as melhores oportunidades. Ainda teve 2 gols anulados. O Odair Hellmann reclamou na entrevista, falando que é necessário precisar tentar 3 vezes para poder valer um. Porém, na minha opinião, os 2 foram bem anulados. Apesar de um, verdade seja dita, ficou um pouco inconclusivo, mas, na minha opinião, a cabeçada do Lucas Claro bateu no braço dele, e a regra é clara, quando está num ataque ofensivo, se você bate na mão do seu jogador, mesmo que seja de forma involuntária, tem que anular. Então, o Fluminense, ele perdeu o primeiro jogo da ida na Copa do Brasil, com o Figueirense, agora ele precisa reverter, e nada melhor do que uma vitória, né? Chegou a 7 pontos e ganha confiança para o meio de semana. Só continuando sobre o Fluminense, todo mundo sabe que Muriel é irmão do Alisson, que é até amanhã, até esse domingo, ainda continua sendo o grande campeão da Champions, né? É o principal goleiro da seleção brasileira, do Liverpool. Tu acha que ele tá aprendendo alguma coisa com o irmão dele? Ele tá fazendo boas atuações? Porque ano passado ele foi muito criticado. Esse ano ele tá conseguindo se garantir, tá conseguindo fazer boas atuações que nem seu irmão, ou ainda falta muito para ele conseguir se consolidar? Olha, eu acho que ano passado, apesar de algumas críticas merecidas em alguns momentos, ele já havia demonstrado bastante segurança. Óbvio que ele não chega a ter o status para a torcida fluminense como o Diego Cavalieri na época do bicampeonato brasileiro, porém ele tem sido muito seguro. Em vários jogos ele salvou o Fluminense da derrota, tem realizado boas defesas, tem passado mais segurança, apesar de alguns momentos, assim como é natural, como de todos os goleiros, como o Cássio, por exemplo, que é ídolo da história do Corinthians, algumas vezes falha. O Rogério Ceni também, absoluto, como
um dos maiores ídolos, se não o maior da história de São Paulo, ele já teve falhas. Então, é natural do goleiro, em algum momento, ele ter falha. Mas eu acho que, diante de todo esse esquema tático do Odair Helman, ele tem passado segurança e sido uma liderança nesse elenco do Fluminense, que é bem jovem. Os meninos, se tiverem alguma coisa a acrescentar sobre a partida, que acharam, falem agora o cálice para sempre, até a gente falar sobre outro jogo. Não, eu só queria comentar, o Luiz, se puder, o Felipe Aguilar, ele, de novo, fez mais um gol contra, primeiro pelo Atlético, mas já jogando pelo Santos, ele vinha com essa inconsistência, de que ele é um bom zagueiro, é um bom jogador, mas, infelizmente, por ele, assim, ele não consegue se consolidar como um dos titulares absolutos, por causa dessa má sorte, do azar, porque algumas vezes ele consegue até fazer bons jogos, mas no lance que acabou saindo do único gol do Fluminense, que foi justo a vitória do Fluminense, foi justamente num carrinho que ele foi cortar e a bola bateu na outra perna para entrar. Então, ele realmente é um zagueiro que não tem tanta sorte. Eu acho que ele tinha que procurar alguma coisa para poder melhorar, porque no Santos ele já foi assim. E pelo Fluminense, aquele gol que o Caio colocou muito bem, falando que foi bem duvidoso o gol. Eu não consigo ver um braço, não sei se de repente vocês podem discordar, à vontade, mas eu, pelo menos vendo pelas imagens, eu teria validado o gol. Mas quem decide a arbitragem é o VAR e não vou criticar por isso. Mas eu achei o lance do gol também bem duvidoso. E aí, então, com essa vitória, atualmente o Fluminense está com a 6ª colocação, ele já soma 7 pontos, pode ser ultrapassado por vários outros times. Enquanto isso, o Atlético, que perdeu nas últimas 3 rodadas, caiu para a 7ª posição e tem 6 pontos. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, no sábado, o Flu encontra o Vasco às 19 horas pelo horário de Brasília, lá no Maracanã. Enquanto isso, o Atlético enfrenta o São Paulo nessa quarta-feira por um jogo antecipado da 11ª rodada. Acontece no Morumbi às 19 horas. E o Matheus, que está quieto até agora, vai falar porque é hora de conversarmos sobre Internacional e Atlético Mineiro. É um jogo que, teoricamente, podemos dizer que valia os 6 pontos. Além de ser duelo pela liderança, e colocava frente Jorge Sampaoli, do Atlético, contra Eduardo Cudê, do Internacional. Thiago Galhardo, aos 7 minutos, marcou, garantiu a vitória aí por 1-0, mas o jogo foi muito truncado. O que tu acha, Matheus? Era um jogo que deveria ter mais criações, o Galo fez uma atuação melhor, deveria ter ficado com a vitória. Como aí tu viu a atuação dos jogadores, e em especial o Thiago Galhardo, que deu aí a vitória aos colorados? Como que tu vê aí a partida? Boa noite, galera do Debate na Veia, Matheus aqui. Eu acho que era um dos jogos mais esperados da rodada. Eu acho que, principalmente por o Atlético, apesar da derrota para o Botafogo na última rodada, ter iniciado a competição com bons resultados e, principalmente, né, boas atuações. E o Inter, com o Eduardo Cudê, que também tropeçou contra o Fluminense há 2 rodadas, mas que também vinha jogando bem. Mas era um jogo muito esperado e o Cudê, eu acho que ganhou esse duelo tático com o Sampaoli e, ao meu ver, assim, não criou um jogo como todos imaginariam que iria ser, um jogo com várias oportunidades. Eu acho que o Sampaoli surpreendeu mais uma vez ao entrar com 3 zagueiros que ele não tinha jogado ainda. Eu acho que muito para melhorar a saída de bola ali, já que o Inter faz uma pressão muito grande, né, na saída de bola adversária. E o São Paulo logo viu que não deu certo, e o Inter, né, que está assim, perdeu o seu principal atacante, que é o Paulo Guerreiro. Eu acho que a responsabilidade sobre o Galhardo, né, que vinha fazendo boas atuações, cresceu bastante, e ele tem entrado durante o jogo, né, no segundo tempo contra o Atlético Goianiense, e ter feito 2 gols, eu acho que deu mais confiança ainda para ele, e numa bela jogada entre ele e o Patrick, ele conseguiu aproveitar a chance e abriu o placar no Beira-Rio. Mas e depois o Cudê entendeu o jogo, ele sabia que o Atlético ia vir para cima, o São Paulo ele fez diversas mudanças no time, e quando eu digo que ele ganhou esse duelo tático, porque aos poucos ele foi controlando as ações ofensivas do Atlético, sem dar muitas chances ao adversário,
e ao mesmo tempo ele postou seu time mais no seu campo de defesa, o que fez com que ele tivesse mais tranquilidade para sair em contra-ataques. Então, apesar de não ter sido um grande jogo, com vários gols, várias oportunidades, eu acho que o Kudê entendeu como ele tinha que armar o time dele e conseguiu sair com os 3 pontos muito importantes, né, que deram a liderança, ao menos provisória até o momento aí, para o time do Sul. Matheus, tu acha que com a saída aí do Guerreiro por conta da lesão dos ligamentos, o Thiago Galhardo deve aí ocupar uma possível posição de centroavante, que nem Guerreiro vinha desempenhando? Tu acha que ele pode aí assumir a responsabilidade que o peruano tinha para o Colorado? Então, apesar de achar que ele tem qualidades para fazer sim essa função, eu não acho que o Kudê vai fazer com que ele se torne esse camisa 9 do time. Até numa entrevista após o jogo, ele disse que, respondendo algumas perguntas, né, óbvio que iriam questionar sobre esse fato, e ele esclareceu, né, que não entrou em contato com o Pato, que não teve nenhum tipo de contato com o Pato, que rescindiu o contrato com o São Paulo nessa semana, e ele disse que já tem um nome, que já está mais ou menos avançado, e que, se der tudo certo, ele está torcendo muito para dar certo, né, que é um centroavante que o Inter quer, porque por mais que o Galhardo tenha esse faro de gol, ele tem uma boa postura física e tem um bom posicionamento ali no ataque, ele claramente vê o Thiago Galhardo mais como segundo atacante do que propriamente como centroavante, entendeu? Então, por mais que ele tenha qualidades, ele tenha recursos, eu acho que o Kudê não vai abrir mão de ir ao mercado e trazer um centroavante para ter para aquela posição mesmo e que dê conta do recado também, entendeu? E outra coisa que eu queria te perguntar, tivemos a estreia de Eduardo Sacha, e foi do Internacional, inclusive, no Atlético Mineiro, teve aí uma saída polêmica do Santos, mas se encontrou o Sampaoli com quem jogou no ano passado. Tu acha que ele fez uma boa partida, que ainda é muito cedo para saber o que ele vai desenvolver no Atlético Mineiro? Como que tu vê aí essa estreia do Sacha? Então, quando o Sacha entrou, todo mundo já fica atento na lei do ex, né? A gente costuma falar que a lei do ex nunca falha, mas realmente quando ele entrou no lugar do Marrone, apesar dele ter uma estatura física um pouco menor, ele deu outra cara para o ataque do Atlético, deu mais mobilidade e as chances que o Atlético conseguiu criar na segunda etapa foram iniciadas pelo Sacha. Ele também teve a oportunidade que ele chutou meio de voleio assim, que ele pegou um pouco mal na bola. E eu acho que o principal fator dele ter levado tão a sério a saída e a rescisão dele com o Santos, obviamente tinha um interesse do São Paulo por trás em querer levar ele para o Atlético, e ele viu a possibilidade do projeto do Galo e ele se empolgou. Então, acho que tem tudo para dar certo. Eu acho que a partir do momento, como ele não estava nem treinando, ele não estava frequentando o CT do Santos, eu acho que com o tempo, ele já pegando um pouquinho mais de entrosamento ali com a equipe, eu acho que ele vai ser uma peça muito importante para o ataque do Galo. E aí, algum dos meninos, Caio, Luiz, vocês querem falar alguma coisa sobre a partida? Alguma atuação que a gente se esqueceu de falar até agora? Não, só fazendo um adendo só, eu acho muito interessante essa posição do Thiago Galhardo, porque não é a primeira vez que ele faz isso, né? No começo do Brasileirão do ano passado pelo Ceará, ele com o Anderson Moreira, ali no melhor momento dele, ano passado, ele fez 3 gols contra a Chapecoense, fez 1 gol contra o Fortaleza no Clássico, ele estava bem presente. Ali no ataque, ainda quando o Guerreiro estava atuando antes da lesão, ele já era o que mais se aproximava ali e fazia as jogadas com o Guerreiro, né? Então, eu acho que ele talvez possa servir mais como um Lautaro Martínez da época do Racing, porque a característica do verdadeiro 9 ali o Kudê é como o Lisandro Lopes, quando foi campeão argentino ali pelo Racing, e o Guerreiro. Até me estranhou muito, e agora a entrevista veio à tona, pode se concretizar, ninguém sabe o dia de amanhã, se o Pato aceitar o contrato de produtividade, mas eu acho que essa não é a característica principal do centroavante que tem a predileção do Kudê. Outro detalhe também é a defesa consistente do Inter, né, nessa partida. Muitos pediram o retorno do Moledo para reeditar a dupla do passado com o Cuesta. O Zé Gabriel foi muito seguro hoje, tirou aquela bola na linha do chute do Johan. O Cuesta também voltou a ser mais seguro.
teve menos problemas. Vale ressaltar que o Atlético, em todas as partidas que ele disputou nesse campeonato, ele havia feito gols. Já fez 3 gols contra o Corinthians, 2 gols contra o Ceará, 1 contra o Flamengo. Havia tendo um ataque bem consistente, bem característico do São Paulo. Uma defesa um pouco ainda que sofre alguns defeitos, mas um ataque bem consistente. Então, além disso, do ataque do Inter, eu acho que é bom ressaltar essa defesa que voltou a ser consistente, coisa que havia sendo questionada nos últimos jogos. E aproveitando que tu falou sobre, Caio, tu acha que a gente pode considerar aí um jogo de redenção de alguns jogadores do Inter? O Patrick, ano passado, foi muito criticado, apesar de ter garantido a classificação na Copa do Brasil. Ele foi muito criticado e ele vem fazendo partidas muito boas. O Moisés também fez um jogo muito bom. O Moledo, aí tivemos a volta dele. O Cuesta, que se reencontrou. A gente pode considerar isso um jogo de redenção, que talvez agora o Internacional já está entrando, entendendo aí o que o Kudê quer. Com certeza, Lauren. Eu acho que, apesar do Kudê estar desde o começo do ano, é óbvio que essa parada prejudicou muito o que ele pretende para a equipe do Internacional. O que ele pretende fazer com o Marcos Guilherme, que chegou, com o Bosquilha. Então, foi a redenção para alguns jogadores, sim. Como eu já havia dito já no pós-jogo de Inter e Santos, esse meio-campo, o Edenilson e o Patrick, a troca de posições entre eles, a sintonia deles desde o ano passado é algo muito interessante para o Internacional. Como você disse também, o Moisés, que frequentemente é criticado, hoje foi um pouco mais consistente ali daquele lado, assim como o Cuesta. É óbvio que ele é um dos melhores zagueiros da América do Sul, isso eu acho que não resta dúvidas, porém ele havia tendo algumas falhas, como aquele pênalti infantil cometido contra o Fluminense, aquele lance que, apesar de anular do Caio Jorge, ele estava meio desatento ali. Então, eu concordo com você. Eu acho que foi um jogo de redenção para os jogadores do Inter, a maioria, e pode ser um novo começo para o Kudê, que apesar da irregularidade em alguns momentos, talvez essa ponta da tabela aí momentânea possa ser algo que faça bem para a moral da confiança do elenco dele. O Luiz, ele não quis falar, mas eu tô achando ele um pouquinho quieto demais, então eu vou soltar uma pergunta para ele ainda sobre o Internacional. Até agora o Inter levou apenas 2 gols, ambos de pênalti, ambos marcados na partida contra o Fluminense, que é a única derrota que o Inter tem no Brasileirão. A gente pode dizer que é o clube com uma defesa mais consolidada até agora no torneio? Até agora, sim. Até agora é a defesa mais consolidada. Muito pelo jogo contra o Atlético. O Atlético hoje é um dos postulantes ao título brasileiro. É um dos que eu colocava junto com o Flamengo. Muito por causa do Sampaoli, pelo trabalho que ele fez no ano passado, como um dos favoritos. Então, esse jogo contra o Atlético, de um time que consegue finalizar várias vezes no gol, pelo ataque móvel que consegue, e pelo elenco que tem o Atlético Mineiro, você conseguir não só anular, mas você ter só uma chance de gol, é um pequeno reflexo de que mostra como o Kudê conseguiu armar esse time e principalmente também pelo trabalho que ele consegue colocar no Internacional. O Internacional repete praticamente o elenco que colocou nos últimos anos, não fez grandes contratações, mantém a base, e isso também é importante também para que consiga ter um elenco consistente e entrosado também. Então, hoje é uma defesa consistente, hoje é a melhor do campeonato, não só por números, mas também pelo que vem jogando, juntamente pela competência do treinador e pelo tempo que o elenco consegue, junto com, para mim, hoje, que é não talvez seja o melhor, mas talvez esteja na melhor dupla de zaga hoje do Brasil, que é o Cuesta, que é um grande zagueiro realmente, consegue ser seguro em todas as posições, tanto na bola aérea, quanto nos arme contra um, quanto marcação coletiva, ele consegue ser muito seguro em quase todos os critérios. Zé Gabriel vai conseguir substituir Bruno Fux muito bem, sim ou não? Difícil, difícil, pelo que ele vinha jogando, acho complicado, ele vinha sendo elogiado por todos os comentaristas, por torcedores, acho difícil ele substituir, talvez a altura, vamos ver o que o tempo tem a dizer, a gente torce para que sim, mas hoje difícil. E com isso, então, o Internacional está na liderança com 12 pontos. E aí, agora eu quero que você já vá ali para os comentários, porque é a seguinte situação. O único time que pode tirar essa liderança da mão do Internacional
é o Vasco. E o Vasco enfrenta o Grêmio lá de São Januário. Que aí, então, torcedor aí, a gente torce pro Grêmio, a gente torce pro Vasco. Ou a liderança, ou ver o rival aí perdendo os 3 pontos. Então, já deixa aqui nos comentários qual é a melhor decisão pros torcedores colorados. Torcer para o Grêmio ou torcer para o Vasco? Então, já deixa aqui nos comentários que a gente quer saber e essa grande dúvida. Enquanto isso, o Galo com a segunda derrota aí consecutiva, segue com 9 pontos e dorme na 3ª colocação, permanece ali, mas pode até deixar o G4, dependendo de como os outros jogos vão ser resolvidos. Então, na próxima rodada, o time de Eduardo Cudê vai ao Rio de Janeiro, encontra o Botafogo às 16 horas, no próximo sábado, dia 29, enquanto a equipe de Jorge Sampaoli enfrentaria o Atlético Paranaense pela 6ª rodada. Contudo, tem a decisão aí contra o Tombense do Atlético no Campeonato Mineiro. Então, aí na quarta e no domingo vão decidir quem será o grande campeão. Então, o Atlético Paranaense tem um descanso. Mas quem não teve descanso até agora foi o Atlético Goianiense. Perdeu na última rodada, perdeu agora em um clássico aí de Goiás, 2-0. Tivemos até gol no início e no final, foi 2-0, então, para o Goiás. Teve briga até com o médico, mas quem não vai contar para vocês é o Luiz. Conta aí pra gente como foi essa partida. Eu já quero que tu comente sobre Rafael Moura. Foi polêmica essa briga? Como é que tu viu aí essa visão? Porque ficou meio chata aí a situação, né? Agora eu vou devidamente me apresentar. Olá, Lauren, olá, Caio, olá, Matheus, olá, pessoal do Futebol na Veia. Vou começar falando do jogo, vamos falar realmente de bola rolando. Esse jogo foi o jogo entre Goiás e Atlético de Goiás, foi 2-0. O gol de Bessa e de Vitor Andrade no fim do jogo, já nos acréscimos, quando todos pensavam que ia acabar o jogo 1-0. Eu já estava me preparando já para entrar no programa falando que foi 1-0, até que eu fui ver no fim da partida tinha saído o segundo. Aliás, um belo gol do Bessa no primeiro tempo, um chute de rara felicidade encobrindo o goleiro. E esse jogo ele mostra a força do Goiás pela sua tradição, porque antes do início do jogo eu colocaria o Atlético de Goiás como favorito, pelo futebol que foi apresentado, por aquele grande jogo contra o Flamengo, pelo jogo que conseguiu colocar na última rodada. O Atlético de Goiás vem jogando um futebol vistoso, com suas limitações, pelo elenco, pelo não ser um time de grande expressão, mas vinha jogando um futebol bonito, na medida do possível. Mas o Goiás mostrou que tem a força, tem a tradição, ganhou de 2-0, foi melhor ao longo da partida, apesar do jogo truncado, teve toda essa questão médica do He-Man, foi até um retorno dele, ele voltou da Covid, ele teve sintomas, ficou 14 dias e voltou, mas o jogo foi realmente a favor do Goiás, foi uma partida importante de redenção, porque apesar do Goiás ter uma rodada a menos, com 15 jogadores com Covid, isso mostra que o Goiás também tem um elenco também, consegue ganhar o clássico que volta a ser na Série A depois de 10 anos, faz 10 anos que não havia esse clássico. Isso mostra que o Goiás ele pode reagir no campeonato, hoje está na 17ª posição com 4 pontos, o Atlético de Goiás, que vinha com maiores perspectivas, principalmente pelo que vem jogando, também está na 12ª posição, se não me engano, com 4 pontos também. Mas foi como você colocou na pergunta, eu não sei dizer exatamente na briga, eu achei um pouco estranho, não sei, mas também teve muita discussão, foi um jogo bem pegado, foi um jogo bem quente, típico de clássico. Não é só nesse tipo de clássico que acaba tendo essas brigas, essas coisas para tentar desvirtuar o adversário, mas achei que nesse jogo teve bastante, mas com esse resultado, eu acredito que o Goiás vai ter perspectivas para principalmente reagir no campeonato, apesar de um time que ainda não está muito bem, não está jogando o que consegue jogar, principalmente pelos casos de Covid, pelo alto número. Isso pode acabar atrapalhando ao longo do campeonato, porque ainda estamos na época de pandemia, ainda não tem como dizer que não. No próprio estado, fugindo talvez um pouco agora do futebol, no estado de Goiás, os números de Covid são altos, então talvez isso possa atrapalhar o futebol não só do Goiás, quanto do seu rival, do Atlético Goianiense. Mas para o Goiás, essa vitória é uma redenção para o campeonato, uma luz do fim do túnel, e para o Atlético de Goiás talvez seja talvez abaixo, utilizando a expressão, abaixa um pouco a bola,
porque o time vem jogando muito bem, mas não dá para perder clássico, principalmente pelo que vinha jogando. Matheus, deixa eu te perguntar, a gente já consegue ver essa troca na gestão do Goiás? A gente teve o Ney Franco sendo demitido. Podemos dizer que o Goiás se recaminha para uma reestruturação ou ainda é muito cedo? Eu acho que sim, o Thiago Largue, que foi anunciado como novo técnico do clube, estava lá no Serrinha, né, acompanhando a partida, já conhecendo um pouco ali do elenco. E a tendência do Goiás agora, que os jogadores voltando, né, acho que foram no total, pelo menos na partida contra o São Paulo, na primeira rodada, o time estava com 14 desfalques. Eu acho que esse é um número que exerce uma dificuldade imensa para a equipe, porque, querendo ou não, você perde todo o planejamento, você já vem de uma pandemia que você não estava treinando, que você não estava com ritmo de jogo, então aí na hora que vai começar a voltar, você já perde alguns jogadores, então você fica... Por isso que até muitos colocaram em dúvida se o Ney Franco realmente merecia ser demitido por todas as dificuldades que ele passou nessas rodadas iniciais, mas eu acho que o Thiago Largue sim tem potencial para fazer um bom trabalho. Eu acho que tem que dar tempo. Eu acho que não pode querer resultados da noite pro dia, porque o Goiás tem suas limitações. Mas tem o Rafael Moura no ataque, tem o Tadeu, que é o bom goleiro, o Rafael Vaz, o próprio Daniel Bessa, que fez gol nessa rodada. Então são jogadores que possibilitam, sim, o Goiás almejar alguma coisa ainda nesse Brasileirão, mas tudo no seu tempo. Eu acho que como a gente está tendo uma rodada uma atrás da outra, tá querendo ou não, muito poucos dias para treinamento, então esperar resultados da noite pro dia, eu acho que é algo hipotético, assim, que não tem como garantir. Mas eu acho que dado o tempo, o Thiago Largue vai conseguir tirar muitas coisas boas desse time do Goiás. E agora para o Caio, eu queria perguntar em relação ao Atlético. A gente viu no início do torneio uma partida que até chocou muitas pessoas, que foi diante do Flamengo, o atual campeão, que foi multicampeão, Libertadores, Supercopa. Então, a gente viu aí o Atlético ganhando por 3-0, e aí agora já tá dando uma decaída nos resultados, não tá conseguindo vencer, perdeu a rodada passada, perdeu agora. Podemos dizer que eles estão aí sofrendo um pouquinho, que foi só um bom começo, e talvez agora comecem a decair. Como que tu vê aí a trajetória do Atlético até então no Brasileirão? Então, eu penso da seguinte forma: independente da equipe, óbvio que para um gigante do Brasil talvez seja um pouco mais fácil se readaptar à Série A na volta, mas é natural. Esse primeiro ano de recuperação, assim, para voltar para a primeira divisão, é necessário uma adaptação. Aquele primeiro jogo ali foi algo totalmente fora do normal. Óbvio, méritos para o Atlético Goianiense, porém devemos esquecer que também os jogadores do Flamengo, aquele clima, meio despedida do Rafinha, jogadores fora de forma, como o Gabigol. Então, ali, mas também não podemos tirar o mérito do padrão de jogo imposto pelo Wagner Mancini, né? No jogo seguinte, contra o Sport, também começou bem, fez o gol logo de início, porém, vem de encontro aquilo que eu disse da volta da segunda divisão. Você ainda está sem confiança, você quer garantir aquele pontinho, e nisso, em muitos momentos, faz que a equipe perca a confiança e recue demais. Hoje, novamente, depois da derrota de 3-0 para o Internacional, que também foi um baque, foi um resultado que, apesar de o Inter ser favorito, 3-0 é algo que perde a confiança do elenco. É hoje no clássico, que tinha tudo para ser favorito, mesmo sendo Serra Dourada. Os jogadores sentiam um pouco de falta de confiança. O Jorginho, que normalmente tem uma boa finalização de fora da área, hesitando um pouco, apesar de tentando pressionar, não foi bem sucedido. Então, acho que é um percurso natural da equipe que está voltando da segunda divisão. É a tendência que mantém essa regularidade. Às vezes, em algum momento, tenha um pico alto de padrão de jogo, em outros momentos, acaba derrapando alguns percursos. Mais alguma colocação sobre alguma das 3 partidas? Não? Então tá bom, Goiás aí chega aos 4 pontos, tá na 16ª
colocação, mas tudo pode mudar, obviamente, né? São os 3 primeiros jogos dessa 5ª rodada. Enquanto isso, o Atlético também está com 4 pontos, mas um pouquinho melhor em 14º. E agora, na próxima rodada, então, o Dragão vai receber o Ceará no Olímpico. Enquanto isso, o Goiás enfrentaria o Grêmio em Porto Alegre, mas o jogo não tem data nem horário marcado, porque na quarta-feira, dia 26, ele vai entrar em campo pela Copa do Brasil. Aí vamos ter aí jogos da Copa do Brasil, dessa vez diante o Vasco da Gama, na quarta-feira, dia 26, às 21h30. Então é isso, chegamos ao fim aí dos 3 primeiros jogos do nosso Brasileirão, jogos movimentados, e é possível afirmar aí que a gente pode esperar muitas coisas acontecendo. Ainda temos grandes confrontos pela frente e, obviamente, o Futebol na Veia vai voltar amanhã para contar tudo para vocês sobre quem foi bem, quem foi mal, quem se destacou positivamente, negativamente. Então já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, dá o joinha que ajuda muito o nosso trabalho, então não perde tempo. E comenta aí quem que você acha que pode surpreender muito nesse campeonato brasileiro. Será que a gente tem aí uma equipe do Jorge Sampaoli já não fazendo bons resultados, já são 2 derrotas? Então comenta aí o que a gente pode esperar para o resto aí dessa rodada no Brasileirão. Já vai lá em www.futebolnaveia.com.br. Temos os pós-jogos desses últimos 3 jogos, mas também temos os prognósticos das próximas partidas. Então vai lá conferir, saiba como que vão vir os times. Então vê lá, que tá bem legal. E além disso, temos a cobertura também da Champions. Nesse domingo é a grande final. E aí temos Bayern de Munique contra Paris Saint-Germain do Adulto Day. Será que a gente vai ter aí o menino da nossa JBL, Juju e Moicano ganhando? A gente vai contar também no Debate na Veia para vocês. A gente quer saber também a opinião de vocês. Temos aí como foi a partida entre o Bayern na semifinal, como aí ele chegou. Então vai ele ver, já tem como que a gente deve esperar os times chegando para a grande final. Então vai lá conferir e também vai seguir a gente lá nas nossas redes sociais, atualizadas em tempo real, tudo que está acontecendo no futebol a gente te conta lá em @futebolnaveia.br no Instagram e @FNVBR no Twitter. Vai lá também seguir a gente no Twitter, que amanhã a gente vai estar numa resenha bem legal lá sobre o que vai acontecer nessa Champions League, nessa grande final. Então é isso, a gente volta amanhã, temos Champions, temos Brasileirão, então é um dia que vai estar muito movimentado e você pode esperar muitas coisas. Tchau, tchau, até amanhã.